você pensa em emagrecer, consegue até fazer uma dieta bacana ali por um tempo, mas chega uma hora que o estresse bate, alguma coisa acontece, você explode, acaba comendo tudo e mais um pouco, se sente mal, volta tudo do começo. Às vezes chega a engordar até mais do que estava antes da dieta. Isso é um cenário comum, isso acontece e é por isso que hoje eu quero falar para você como você pode emagrecer comendo tudo o que você quiser. Afinal, por que será que com o tempo você acaba retomando ao seu estado original? Por que será que você não consegue seguir firme e manter aquele seu peso por mais tempo? Eu vou falar que talvez você ache que tenha tentado de tudo, mas provavelmente você não tentou isso que eu vou falar aqui hoje. Porque o que eu vou falar hoje não tem a ver com dieta, eu não sou nutricionista, eu não tenho nada para falar com vocês sobre como vocês podem se alimentar melhor. O meu negócio é aqui, ó. Vou falar um pouquinho de algumas estratégias que você pode trabalhar sua mente ao seu favor. E isso vai mudar completamente a sua vida, independente da dieta que você escolher seguir na sua vida. Eu falo isso, gente, desse lugar de uma pessoa que é preocupada com o corpo, sim. Eu gosto de me alimentar bem. De um modo geral, eu até sou bem saudável. Porém, eu tenho episódios de compulsão alimentar que eu saio do meu lugar, que eu acabo sim engordando, que eu acabo comendo o que tiver por aí. Enfim, depois volto para aquela luta de tentar descer ali, né, o peso de novo. E eu vou lhe dizer que aqui em Portugal, né, isso piorou um pouco, porque no Brasil eu ainda tinha mais ajuda, minha mãe morava muito perto, eu tinha alguém trabalhando na minha casa todos os dias, etc. E aqui depende só de mim. E muitas vezes até essas minhas compulsões, elas têm a ver um pouco com a praticidade da comida, de poder comprar comida que já vem pronta, que é só esquentar, sabe? Então, por isso, eu tive que trabalhar ainda mais a minha mente a meu favor. Eu tive que conseguir ainda mais que ela trabalhasse junto comigo e não contra mim. É isso que eu vou falar hoje. Eu vou contar um pouco da minha experiência, mas não só. Vou falar um pouco de ciência aqui com vocês sabem que eu gosto disso, não é? E se você acha que isso pode te ajudar, não esquece já de curtir, não deixa para depois para não esquecer, tá? Você foi ajudada, você pode ajudar outras pessoas, inclusive eu, né? Ajudando o canal a crescer, mas também a levar o vídeo para mais e mais gente. E também, se você gosta desse assunto, se você quer ser mais feliz, você quer ter mais bem-estar na sua vida, não deixa de se inscrever aqui no canal e ligar a sinetinha. Assim você recebe as notificações de tudo o que acontece e você não perde nada. Uma das coisas que eu vou falar aqui, a primeira, mas depois eu desenvolvo melhor o porquê, por isso não saia daí. A proibição, gente, é a sua maior inimiga. E é por isso que eu falei lá no começo, é por isso que o título do vídeo é esse, que você pode comer de tudo. Porque dizer para você que você não pode é um dos grandes motivos que geram a compulsão alimentar. Ou seja, você consegue até se manter por um tempo longe daqueles alimentos que de certa forma você gosta e você come e que você sabe que podem afetar ali o seu emagrecimento, mas chega uma hora que qualquer estresse, mudança de rotina, alguma coisa acontece e não é que você come, tipo, tá bom, vou pegar aqui um pãozinho de queijo, faz tempo que eu não como. Você come e atravessa toda. Né? Porque a sensação que você tem com a proibição é de que você nunca vai comer aquilo novamente. É como se fosse a última vez mesmo e você tivesse que aproveitar cada segundo. Outra coisa que acontecia às vezes comigo era que eu pensava assim, por exemplo, eu tenho uma barra de chocolate em casa. E aí eu ia comer aquela barra, e eu nem gosto tanto de chocolate assim, né, gente? Mas eu comia aquela barra e eu pensava assim, é melhor eu já comer tudo? Porque daí eu não fico com vontade amanhã. Só que daí amanhã eu tinha vontade e comprava outra barra. Então, tem algumas coisas ali que iniciam esse processo de compulsão. E muitas vezes, quando a gente cai nele, a gente sente fraca, a gente sente que a gente não foi capaz de cumprir, que a gente não vai ser capaz, não vai ser bem sucedido nessa nossa dieta. Então, a gente larga tudo, volta a comer ao normal. E com todo o estresse que aquilo gerou, faz a gente comer até mais, e isso faz com que a gente engorde mais, muitas vezes, do que antes. E isso não sou eu falando, tá? Isso é comprovado cientificamente. Os números mostram que essas dietas, principalmente com muita restrição, elas são as piores para você emagrecer a longo prazo. Você é assim? Me conta aqui nas mensagens. Você consegue perceber o que inicia esse seu processo de compulsão alimentar? Conta aqui que eu quero saber. Como eu falei, eu sou assim com doce, né? Eu já contei um pouco do meu processo, um dos processos de como eu penso quando eu tô em compulsão. E um alimento que para mim é difícil de deixar é o doce. Eu consigo tirar alguns dias, eu consigo até passar um tempo sem comer, mas
de forma geral, quando eu me proíbo, quando eu falo que eu não posso, quando me dá vontade, me dá vontade. E aí eu não como só um pedaço, eu não fico feliz, eu quero comer tudo de todo mundo, se puder, enfim. E isso acaba sendo complicado. Porque eu acredito, e aí eu vou entrar aqui da primeira coisa que é muito importante você entender, que é o porquê você quer fazer uma dieta. Gente, emagrecer não é o suficiente, normalmente não é algo forte para você se sentir motivado. Você tem que entender qual é a sua motivação. Tem gente que a motivação é uma, tipo assim, eu vou casar, ou eu tô com um problema de saúde, eu tenho essas pessoas que me amam, eu não quero. E para mim, a minha ideia é que eu entre num equilíbrio tão perfeito de comer coisas boas, mas também sair sem preocupação da dieta, digamos assim, saudável, que a minha ideia é que eu não precise ficar pensando isso a longo prazo ou ao resto da vida, que eu consiga sempre equilibrar, que já seja natural para mim comer bem, comer coisas saudáveis no meu dia a dia, porém, quando eu quiser sair, comer pizza, hambúrguer, seja lá o que for, eu posso fazer isso sem preocupação. É claro que não vai ser todo dia, né? Porque afinal o equilíbrio não é exatamente 50% de comida saudável e 50% de comida não saudável, é mais para 80-20 ou até 90-10, tá? Esse é o equilíbrio ali da balança, sabe? Aquelas balancinhas de antigamente, eu não sei quantos anos vocês têm, mas nem eu vivi muito essas balanças, mas eu sei como elas funcionam. E você tem ali os pezinhos, né? Às vezes você tem um peso grande aqui e aqui você coloca várias coisas pequenas. Enfim, é a mesma ideia. A gente tem que dar mais peso ou mais atenção para o lado da balança do bem-estar, da saúde, de coisas que nos trazem saúde. Então a gente pode colocar muito disso aqui e um pouquinho do outro ali para equilibrar ali a quantidade. Enfim, continuando. Ter esse motivo muito forte dentro de você vai fazer, quando você cair, entre aspas, quando você sentir que você saiu da linha, vai fazer você retomar e seguir em frente. E não você sentir que você já chutou o pé, então pra que eu vou me preocupar? Esse também é um problema muito grave de quem faz dieta. Normalmente a pessoa consegue por um tempo, depois ela desestrutura, às vezes em uma alimentação, às vezes em 2, 3 dias, tanto faz, que ela não consegue retomar e continuar. Ela simplesmente sente que ela já perdeu tudo e aí ela para de vez. E aí essa compulsão alimentar volta e ela começa a comer. Vamos pensar, eu nunca vi pelo menos alguém com compulsão alimentar, por exemplo, por brócolis. A maioria das compulsões elas têm a ver com aquela proibição que eu falei no começo. São coisas que a gente já sabe que não fazem lá tão bem, porém a gente come excessivamente porque aquilo é como se você soubesse que sua cabeça e o mundo fossem te julgar, então você já come tudo que você tem, já que você já está sendo julgada, sabe assim? Outra coisa que é importante você entender, como eu já falei para vocês, é um pouco como funciona essas suas compulsões, como funciona, o que você realmente gosta de comer que você não gostaria de abrir mão, sabe? É importante vocês saberem disso. Cara, eu tenho um pouco de raiva quando eu vou em nutricionista, ou eu sigo alguma nutricionista, e ela fala assim, é só substituir o doce por fruta seca. Cara, não é. Eu gosto de doce mesmo, eu gosto de pudim, de doce de leite, de coisas assim. Na hora que eu como uma fruta, me dá até raiva de pensar que aquilo pode ser comparado com doce. Fruta é fruta, doce é doce. Para mim, talvez para você funcione. O que funciona muitas vezes para mim é tentar achar dentro dessas receitas saudáveis alguma saída, por exemplo, de doce mesmo, mas que não seja assim tão mal, sabe assim? Tem várias receitas, algumas você faz e fala assim, nossa, nem a pau, não tem, é insubstituível, mas tem algumas que facilitam. Então, assim, se programar e entender também um pouco essas suas dificuldades faz com que você se previna antes disso acontecer. Você sabe que você está de TPM, você vai ter vontade de comer, você não vai ter controle sobre você, vamos supor, você precisa comer muito doce, etc. Vai lá, faz ali uns docezinhos saudáveis, deixa ali na geladeira, né? Às vezes nem é saudável, tá, gente? Às vezes é só mais fit mesmo. Você põe, sei lá, mais adoçante ou qualquer coisa assim, que às vezes nem é necessariamente saudável. Mas tem receitas saudáveis também. E muitas vezes elas são, sim, bacanas. Elas ajudam. Então, você entender como que é o seu processo faz com que você se prepare. Quando a gente não para pensar sobre isso, a gente é pego de surpresa. E aí a nossa reação é reagir. Mesmo, literalmente, é reagir àquilo. Não é parar, pensar e falar, opa, calma aí que eu tô preparada para isso. Dá teu vontade, a gente vai e come e compra aquelas coisas que não deve, né? Outra tática, por exemplo, eu falei, acho que lá no começo, que a praticidade é uma das coisas que me detona um pouco a minha compulsão alimentar. Porque quando eu não consigo parar para cozinhar, já que sou eu que cozinho, eu acabo comendo e comprando coisas que não são tão saudáveis. Agora,
o que eu tenho feito, quando eu cozinho comida saudável, eu cozinho numa quantidade suficiente para eu congelar. Então, mesmo que, por acaso, não tenha janta ou qualquer coisa assim, eu ainda sou capaz de descongelar uma comida e, de forma muito prática, comer aquela comida. E aí eu tenho controle. E por falar no controle, aí entra lá o título que eu falei para vocês, que é o controle da indulgência. É você se deixar, de vez em quando, comer aquilo que você tem a necessidade de comer, o pastel, o hambúrguer, o docinho da festa, seja lá o que for, porém controlando aquilo. De que forma? Não é controlando, tipo assim, quanto que eu vou poder comer, não é. Você pode, às vezes, adaptar a sua própria dieta. Por exemplo, se você faz uma dieta de calorias, né? Você pode, de repente, adicionar aquilo na sua caloria do dia, porque você sabe que você vai no aniversário do seu sobrinho e você quer comer bolo e brigadeiro. E, de repente, você coloca ali, administra melhor, para aquele dia você ter essa liberdade de comer o quanto você quiser. Outra coisa é você, de repente, comer antes de ir para essa festa, para você não chegar ainda com fome, né? Que é um agravante pior. É aquela ideia também de comer antes de ir para o mercado, porque quando a gente está com fome, a gente compra mais, isso é comprovado também. Então, você pode chegar na sua casa, pôr lá um monte de legume, proteína, seja lá como for que você faz a sua alimentação, e aí você vai para aquela festinha e na sua cabeça você não vai falar assim, olha, estou de dieta, não posso comer nada daqui. Você vai falar assim, se eu quiser, eu vou comer. E eu tenho esse direito, porque eu já estou há sei lá quantos dias numa dieta regrada, e eu tenho o direito hoje de sair com prazer disso. Porque o objetivo seu não deve ser emagrecer, não deve ser no hoje, no agora, no amanhã. Deve ser em você conseguir manter isso a longo prazo. E para a gente conseguir manter a longo prazo, a gente precisa ter esses pequenos momentos. Eu não vou chamar de descontrole, porque para mim não é descontrole. Quando você permite e você pensa neles, você coloca lá assim, olha, vai ter a festinha, sei lá, quando esse dia eu quero comer o que eu quiser, então eu nem vou me preocupar. Eu vou fazer isso toda essa semana, toda semana que vem, depois eu continuo. Mas esse dia eu vou me liberar. Eu vou ter prazer. E é engraçado que é capaz que você chegue na festa do seu sobrinho e que, sem se preocupar excessivamente, você coma um brigadeiro e um pedaço de bolo e vai embora. Lembra da pessoa que chegava e comia 20 brigadeiros, 50 pedaços de bolo, porque tinha aquela ansiedade da proibição em cima disso tudo? Quando você se permite, muitas vezes você consegue equilibrar isso naturalmente. Quando você nutre o seu corpo, normalmente, por exemplo, o açúcar ou a necessidade de comer essas porcarias diminui. E aí você olha lá o salgadinho, seja o que for. Você pega um de cada, prova e fala, bom. E aí quando você provar, aproveita. Eu vou deixar um vídeo aqui embaixo de um exercício de mindfulness, que é de atenção plena, e eu faço esse exercício com chocolate, né? Ele é feito normalmente com uva passa. Usa isso para você se alimentar. Para aquele momento, sente o cheiro, sente a textura, morde com prazer, mastiga bem, tenta perceber aquele sabor, come devagar, com prazer e devagar. Eu sei que nem sempre é fácil, mas está tudo aqui. Então, se você quer perder peso e você quer perder amanhã, aí não tem jeito. Aí não tem jeito porque você realmente vai precisar cortar todas essas coisas, porque elas vão atrapalhar. Porque se você for se pesar no dia seguinte, você vai ver que provavelmente toda ali aquela dinâmica da comida saudável, tudo foi interrompido, digamos assim, e você vai inchar, vão ter outros elementos que vão te fazer ganhar mais peso na balança num dia seguinte ou 2 dias depois que você foi na festinha. Mas se você continuar normalmente, aquilo não vai te afetar, o inchaço vai passar, seu corpo vai voltar a trabalhar normalmente e aquilo vai continuar. Se você estava realmente numa dieta de emagrecimento, você vai continuar a emagrecer. Se você estava numa dieta só para manter, vai voltar e você vai continuar. É claro que você não vai fazer isso todo dia, né? Não é porque eu dei a ideia da caloria que você vai, por exemplo, todo dia comer porcaria e ficar lá apontando as calorias. Não vire essa pessoa, porque você não vai conseguir fazer isso a longo prazo. Lembra que a ideia é você ter isso a longo prazo. Mas quando você for fazer, se te deu uma vontade de comer alguma coisa, tipo um hambúrguer, vá e escolha, em vez de você estar comendo qualquer um, escolha o melhor. Fala, olha, daqui 15 dias ou daqui uma semana, seja lá, você monta um pouco o seu programa. Eu vou me deixar sentar e comer com prazer o hambúrguer que eu mais gosto, sem contar calorias, sem pensar se é muito, comendo as batatas. Eu não vou me preocupar com isso aquele dia. Eu vou comer com prazer. Porque eu não vou começar a criar ansiedade de saber que talvez eu nunca mais coma. E tudo bem, eu vou aproveitar aquele momento. Eu faço muito isso. Agora eu não vou mais em por quilo, mas quando eu trabalhava assim, que eu ia comer por quilo, aqueles lugares que às vezes tem, requentando ali um monte de comida, e às vezes você chega num lugar que tem pastel, tem coxinha. Aí eu olhava, que vontade, eu até ia pegar, daí eu pensava assim, cara,
esse pastel, ele vai estar requentado, ele não vai estar fresquinho, ele não vai estar bom. Ele vai atrapalhar o meu processo de vida, de saúde. E ele não vai matar minha vontade. Então, eu vou fazer o seguinte. Sábado, domingo, daqui 15 dias, tanto faz. Se eu tiver ainda com muita vontade de comer pastel, eu vou na melhor pastelaria aqui perto e vou comer um pastel fresquinho com toda aquela atenção que eu falei. Esse pensamento também nos ajuda a controlar as nossas impulsividades. Ou seja, quando a gente quer fazer algo ruim, entre aspas, que a gente sabe aquele alimento que a gente sabe que não é bom, a gente vai controlar, a gente sabe que a gente vai comer aquilo, a gente controla, a gente relaxa naquele momento que a gente está comendo pra gente curtir, a gente está alimentando algo dentro da gente, aquele prazer instantâneo dentro da gente, que também faz bem de vez em quando. Muito, ele começa a perder o sentido. E aí a gente precisa de cada vez mais para sentir prazer. Por isso que é legal a gente liberar de vez em quando. E ao invés de eu sair pegando tudo para comer, sempre numa mesa com os amigos, vou beliscando tudo que tem na frente, coisas que às vezes nem fazem sentido para mim, eu vou ali e eu deixo eu comer algum dia, eu penso naquilo que eu vou comer, eu trago aquilo com prazer para a minha vida e retomo. Eu não sou uma perdedora, eu não me sinto que eu deixei de fazer algo que eu deveria ter feito. Não sinto que eu nunca vou conseguir fazer aquela dieta porque tá muito difícil, porque tá vendo, quando eu tive a primeira oportunidade eu comi muito, eu não aguentei. Não. Eu sinto que eu sou uma pessoa que estou sob controle, porque até isso eu consegui controlar e colocar dentro da minha vida de uma forma equilibrada. Vamos tentar assim? Ver se funciona pra você. E depois a gente conversa. Tá bem? Um grande beijo. Até o próximo vídeo.